O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos 3 categorias de festa litúrgica na igreja: memória, festa e solenidade. E a solenidade normalmente ela é algo que nos apresenta um aspecto fundamental e importante da nossa fé. O dia de Nossa Senhora Aparecida é muito especial, mesmo quando cai durante a semana, algo que sempre me chamou a atenção. Aqui não é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida e sim Nossa Senhora de Fátima, mas todas as vezes a igreja transborda de gente em louvor à Virgem Santíssima. E é para ver que o nosso povo é católico, bonito isso. Se você vai lá no meu amigo Padre Aldenir, lá na Redenção, está lotada a igreja. Se você vai no Padre Everton, lá na Babilônia, outro amigo meu, está lotada. Se você vai em qualquer igreja hoje, vai estar lotada, lembrando a importância. Mas ao mesmo tempo o padre brinca, porque sabe que tem alguns tipos de católicos, sim ou não? Tem o 007, conhece? Ele é católico, mas ninguém sabe, tem isso aí. E tem o católico de celebrações pontuais. Eu vou te dizer, se eu vou se identificar, depois você se confessa ali, ou depois da missa. Tem um católico que ele vem umas 4 vezes na igreja. Ele vem na quarta-feira de cinza, suja a testa, depois ele some. Aí ele volta na sexta-feira da paixão, na procissão do Senhor morto só. Acredita? Depois ele vem hoje, Nossa Senhora Aparecida. Então o povo, eu aproveito para cumprimentar hoje, que eu não vou ver mais. Depois eu volto no dia 24 de dezembro, é ou não é? Então, gente, vamos pegar firme. Pelo menos a missa aos domingos, firme ou não? Tem que pegar firme, católico do jeito certo. Brincadeira à parte, é importantíssima a devoção. E é bonito como que Deus vai conduzindo a história. Nada que acontece na história é jogado ao acaso, mas por mais que nós não entendamos, Deus perpassa todas as coisas. Para você ter uma noção, no ano de 1671, Portugal é consagrado a Nossa Senhora e consagra também as suas colônias. Nós éramos colônia de Portugal na época. E Portugal sempre foi um local de muita devoção a Nossa Senhora. Sempre foi um lugar muito católico, Portugal. No entanto, depois dessa época, em 1717, aqui no Brasil, colônia, acontece a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Aqueles 3 pescadores, Domingos, Felipe Pedroso e João Alves, estavam lá pescando num contexto muito difícil, gente. Imagina, o imperador ia vir, não conseguiam pescar, e diante daquele momento aparece o corpo de uma imagem da Imaculada Conceição, cuja memória a gente celebra 8 de dezembro, e depois no segundo momento vem a cabeça. Guarda a maneira como vê esse milagre, que eu vou explicar a correspondência que tem com o texto que nós lemos hoje na primeira leitura. A primeira leitura do livro de Esther. Nós temos a rainha, não é? Que ela vai, botou uma roupona bonita, sabe aquela? Passou um perfumão, aquele perfume caro que você tem em casa lá. Foi cheiroso, o rei viu, o rei ficou encantado, gente. Você tem noção que ele ficou tão encantado que ele falou: se você pedir metade do meu reino, eu dou esse reino para você. A beleza é algo físico, sim ou não?
ela responde aos sentidos e é um padrão estético, não é? Vamos ser muito sinceros, gente. Tem gente bonita e tem gente feia, sim ou não? Às vezes nós nascemos feios, não tem importância. O importante é saúde, não é? E assim que funciona, é um padrão, não é? Às vezes nós nascemos na época errada, né? Tem uma época que os gordos eram os bonitos, né? Então passou essa fase aí, não tem importância. A gente emagrece para dar uma melhorada, é ou não é? Então, brincadeira à parte, a beleza ela atrai aos sentidos. Mas tem algo muito mais sofisticado, importante, que a filosofia clássica, vou usar uma palavra um pouco difícil, que é transcendental. É algo que não é imediato, que você percebe, mas está na coisa. São Tomás de Aquino vai dizer que o ser, ele é bom, ele é belo, ele é verdade. Então, por mais que não sejamos bonitos, a gente é belo, por a composição que Deus criou. Se um dia alguém perguntar para você, eu estou bonito? Você fala, você está belo. Aí depois, se a pessoa usou filosofia, ela vai entender do resto, você se isenta de responder. Por que o Padre está dizendo isso? No primeiro momento, o rei se encanta com a beleza de Esther, mas a atitude dela mostra o belo no sentido mais próprio, porque ele vem, ela vai até ele, ela podia ter pedido o que quiser, gente, não é? Você imagina você ter metade do reino, você ser praticamente dona do mundo? Imagina, você mandar em metade do reino. O que ela fala? A minha vida, eis o meu pedido, e a salvação do meu povo, eis o meu desejo. Entenda uma coisa, tudo na vida, primeiro a gente capta pelo sentido, certo? A beleza. Só que quando a cabeça, aí a segunda parte da imagem vem, a gente percebe o sentido, aí que está o belo. A beleza não está no olhar que ela atrai do rei, mas no pedido de salvação. E por que esse texto aqui hoje? Porque Maria, ela é rainha, certo? E ela é rainha não porque ela é esposa do rei. No Antigo Testamento, em alguns momentos, a rainha não era a esposa, mas sim a mãe do rei. E portanto, ela é rainha. Se algum dia algum protestante dizer para você que não tem Bíblia, tem sim. Ela é rainha porque ela é mãe do rei, ela é mãe do Senhor. Primeiro dado. Segundo, ela é intercessora, gente. E a mãe, ela intercede de um jeito muito diferente. Quem é que é a mãe? Levanta a mão, por favor. As nossas mães. Muito bem. Mãe é algo tão especial, com todo respeito aos pais, mas mesmo você que é pai, você vai lembrar com muito carinho da sua mãe. São João Paulo II dizia que Deus é pai, mas com coração de mãe. Porque o coração de mãe, gente, é o coração que mais se aproxima do amor de Deus, não é? Mãe, eu brinco, mãe é um bicho besta, gente. Eu vejo minha mãe com meu irmão dando trabalho, como que mãe é bondosa, não é? Seu filho pode ser um traste, dá trabalho, dá desgosto. Você chamou você de mãezinha, você se derrete inteira, não é? Você pode não falar, mas por dentro você... Tanto que como que funciona na casa, quando você quer pedir algo muito exigente para o pai, o que você faz? Você pede para a mãe primeiro lá, porque, né? Normalmente o pai tem que ser isso mesmo, gente. É assim que funciona a realidade, é ou não é? Ela é mãe. E uma mãe, você que é mãe sabe, a mãe, ela se preocupa muito mais com o filho do que com ela mesma, é ou não é? E assim é Nossa Senhora conosco. Talvez seja por isso a devoção à Nossa Senhora seja tão forte, porque a gente enxerga esse cuidado, essa mãe, essa presença. A mãe é uma palavra tão pequena, mas que comunica tudo, gente. É por isso que hoje nós nos dirigimos a Nossa Senhora como nossa mãe. Essa mãe que acolhe, que abraça, mas é uma mãe que vai nos direcionar para aquilo que tem que ser feito. O texto das bodas de Caná é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, mas eu sempre tenho um peso na consciência, porque nunca dá para explicar tudo. Eu acho que, por mais que eu tenha estudado, eu nem entendo ele na profundidade que devia entender, de tão profundo e rico que é. Tanto que, se você entenda uma coisa, a Bíblia, ela não é um livro de história, mas tem história, certo? Ela não é um livro de teologia, mas tem teologia. Ela não é um livro de literatura, mas tem literatura. Ficou claro? Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu o casamento em Caná Galileia? Mas João, ele utiliza esse casamento para expressar uma verdade muito mais profunda do que é propriamente uma festa de casamento. Se você tiver curiosidade, eu espero que você tenha, pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, toma vergonha na sua cara, que meu irmão, você devia ter uma Bíblia em casa já. Em última instância, se acessa a internet, mas depois tem ali o texto. Vai lá e lê, começa a ler os 2 capítulos hoje de João, só para você matar uma curiosidade. Você vai ver como que começa o texto, o prólogo de João. No princípio era o verbo era Deus, está com Deus, tudo aquilo que eu acho que você já devia saber. Depois vai dizer um dia, outro dia, outro dia, outro dia. E quando chega nas bodas de Caná, está no 6º dia. Catequese básica. O que é que Deus fez em 6 dias mesmo? Lembra?
A criação. A criação. Ó, tá atento, irmão. É saber mesmo. Em 6 dias Deus cria. Por que está no 6º dia? Porque nas bodas de Caná vai falar da nova criação de Cristo. Por que uma nova criação, gente? O ser humano, o projeto de Deus não deu certo com com nossos primeiros pais, não, gente. Adão e Eva pecou, e os 46 livros da Bíblia vão apresentar a gente que tentou fazer e errou. Todos. Os reis erraram, sim ou não? Pode falar, gente, tem problema. Os profetas pecaram, sim ou não? Os juízes pecaram, sim ou não? Todo mundo pecou, gente. Ó, Elias, que é o modelo de profeta no Antigo Testamento, Elias desiste da missão. Primeiro desiste, qual é o primeiro motivo? Ele mata os sacerdotes de Baal, ele tem medo de Jezabel. Olha que mulher brava. Ele chega a pedir a morte com medo de Jezabel. Aí depois disso ele desiste. Tanto que você pode ler o texto. Elias, ele nem unge os outros reis que Deus pediu, ele deixa Eliseu, e unge Eliseu, Deus leva ele embora e está tudo certo. Davi, não fala na Bíblia que Davi é um rei segundo o coração de Deus? Davi foi um adúltero da pior maneira possível. Ele coloca Urias para morrer, para ficar com a esposa de Urias, tem um filho, o filho morre, e depois Salomão é rei dessa mulher que ele desposa de Urias. Então, gente, toda a Bíblia vai mostrando que o ser humano errou. É por isso que Jesus precisou vir, gente. E sabe o que é importante você entender isso logo no começo? Nós não somos suficientes. Ninguém aqui. Tem um discurso que o pessoal fala: ai, padre, um discurso até bonito. Ai, eu não vou porque eu não sou digno. Ninguém é digno, gente. A palavra do Evangelho não é sobre dignidade, é sobre graça. Não existe mérito. Do maior pecador ao menor, do mais santo, todo mundo é alvo da graça de Deus. Então é a graça de Deus que atua na história. E portanto, ficou clara essa parte da criação. Segunda coisa, não é qualquer casamento. No Antigo Testamento, a relação entre Deus e o seu povo era expressa a partir da relação conjugal. É tão forte que o pecado e idolatria no Antigo Testamento, ele equivale ao adultério. Se você tiver curiosidade, vai no livro de Oséias, ali narra a história da esposa infiel, prostituta, que é desposada por Deus. Por que prostituta? Porque o povo se prostituiu com os outros deuses. Ao longo da história aconteceu isso, é por isso que Cristo vem, e é o casamento entre o seu povo, nós somos o novo povo de Deus, e a humanidade. É por isso que tem muita teologia. Quando Nossa Senhora vê ali que faltou vinho, gente, acabar o vinho numa festa para o judeu é o máximo fracasso que tem. Porque o vinho, ele aqui não é simplesmente apenas uma bebida alcoólica. Tem um povo que fala assim: não, Jesus transformou alguém em vinho, então eu posso beber. Toma vergonha, que não é esse o objetivo. Você bebe, mas por outros motivos, não é porque, né? É porque Jesus transformou alguém em vinho, não, agora senta o rei, não é assim que funciona. O vinho, aqui, ele expressa tanto alegria, mas tem um dado que não está expresso de maneira imediata: o vinho é alguém, gente. Quantas talhas de água tem? Lembra? 6. Não precisa responder não, Fedor, deixa eu tranquilo. Você está muito atento, obrigado. Ele é uma graça, mas ele gosta mais do Patoninho que de mim, você acredita? Mas eu tenho que conviver com isso. O Gabriel é uma graça. Mas 6 talhas, porque 6 é o número da imperfeição. Jesus é a 7ª talha, ele é a alegria, ele é o vinho. Sabe quando ela fala: mas tu guardaste o vinho melhor até agora? De Deus guardou o vinho melhor para derramar a sua humanidade em Cristo. Ele é o vinho da verdadeira alegria. É Ele que nos traz a verdadeira alegria. E mesmo quando o Senhor fala: a minha hora ainda não chegou, a hora não é um dado cronológico. A hora de Jesus é a cruz de Cristo. Para sintetizar e chegar no que eu quero chegar com vocês, quer entender as bodas de Caná, sim ou não? Olha aqui para o crucifixo. É aqui. Aqui está a hora de Jesus. Aqui está a recriação da humanidade. E aqui está, de fato, o casamento entre Cristo e a humanidade. Tanto que depois que Ele se entrega, que Ele morre por nós, o véu do templo rasga, e a partir daquele momento Deus assume a nossa condição humana, o ser humano pode entrar no céu. Amém, gente? Você devia estar animado por isso. Deus salvou a gente, certo? Essa é a grande graça que recebemos hoje. É isso que nós celebramos nas bodas de Caná. E algo que Nossa Senhora diz, ela vai dizer para mim e para você hoje. Ela vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. E sabe qual é a nossa desculpa muitas vezes? A gente fala: mas levar água para transformar em vinho. Olha a cabeça. Do jeito que o povo é preguiçoso hoje, não é? Olha, uma geração preguiçosa é a nossa, sim ou não? Pelo amor de Deus, tem um povo que para morrer de repente demora 3 anos, gente. É ou não é?
Se fosse levar a talha de 100 litros, você imagina que são 100 litros, gente, tem dimensão? 100 litros d'água numa talha. Você imagina o tempo que não demorou isso? E você não imagina o desespero do casal que não chegava logo essa talha? E Jesus, quando transforma em vinho aquelas talhas, era para purificação. O Papa Francisco, em 2016, ele lançou um livro chamado Deus, O Rosto de Deus é Misericórdia. Se vocês leram, e ali ele usa essa imagem das talhas de purificação, porque era uma água suja, gente. É essa água suja que a gente consegue fazer só consegue fazer isso, porque nós somos impuros, imperfeitos, pecadores, miseráveis. Mas quando a gente se confia em Deus, Ele faz um milagre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto nós não entendermos isso, você não vai conseguir agradar a Deus. Enquanto eu não entender que eu não consigo sem Ele, eu não vou conseguir agradar a Deus. Deus não abençoa projeto nenhum de ambição, de prepotência, de orgulho. O que Deus abençoa é a entrega total, a confiança nele. É por isso que hoje, o segundo domingo, nós consagramos o dízimo aqui na paróquia. Entenda bem que o padre vai dizer. Eu sei que quando fala de dízimo de dinheiro, todo mundo fica com o pé atrás. Eu não estou te pedindo dinheiro, até porque você me conhece ou não conhece? E se você está me conhecendo agora, quando eu tenho que pedir, eu peço mesmo. Inclusive, final do ano vai ter a campanha do metro quadrado, já vai esperando aí, viu? Vai ter reforma, eu vou precisar de 6 aí. Só que eu estou feliz, sabe por quê? Eu já consegui o dinheiro inteiro da reforma, sabia? Está no bolso dos 6, eu vou arrancar mês a mês aqui, no metro quadrado. E eu sou insistente. Sabe você que me prometeu, padre, quando o senhor precisar de ajuda, me fala. Eu vou falar, viu, gente? Eu vou deixar no mercado, na academia, em algum lugar eu vou aparecer. Você fica certeza que eu vou achar você. Deus me coloca, amém? Eu quero falar de você hoje, através do dinheiro, porque o dia do dízimo, algo muito mais importante do que propriamente o recurso. Primeiramente, gente, o dinheiro, ele não é algo que você procura por ele mesmo, certo? Por que você procura dinheiro? Sobreviver, né? Pagar suas contas. E também para você desfrutar daquilo que você produz. Tudo que você produz materialmente, ou é pão para que você desfruta, ou é semente para que você semeia. Essa é a parte que nós esquecemos de fazer. No entanto, quando eu vou entender o sentido de dízimo, eu não posso olhar pelo lado material, senão eu não entendo. A consequência de falar que na cruz de Cristo nós fomos readquiridos, nos tornamos povo de Deus, eu estou afirmando que Ele é o meu Redentor. E sabe o que significa dizer que Jesus é o Redentor? Significa dizer que Ele comprou a mim e você a preço de sangue. E se Ele comprou a mim e você a preço de sangue, porque quando a gente fala de Redentor, a gente logo espiritualiza, né? A gente lembra de salvação, perdão dos pecados, está tudo certo. Mas isso é desdobramento. Para não me delongar, no Antigo Testamento o Redentor era alguém que pagava a dívida que você não conseguia pagar quando você se tornava escravo. Ele pagava a sua dívida, mas a partir daquele momento você se tornava posse da pessoa. E no Antigo Testamento, bem sinteticamente, tudo que você lê no Antigo Testamento é uma antecipação imperfeita na história para preparar a manifestação perfeita que acontece em Cristo. Nós não entendemos o sentido de redentor, porque para nós não é claro isso hoje. Ninguém aqui foi vendido para pagar uma dívida, não é? Hoje, se você não paga, o leão te acha, o Serasa, mas você vai levando a vida, não vai? Você vai se você não pagar. Errado tá, mas você leva. Na época lá não, se você não pagasse, você pagava de alguma maneira, ou com seus bens, ou com sua terra, ou com a sua existência, se tornava escravo. E portanto o Redentor é um ato de compra. Colossenses 3 vai dizer que a carta de dívida que pesava sobre mim e você foi pregada na cruz. Ele pagou por mim, pagou por você, nós somos dele. Diante disso, antes de falar do dízimo, vou falar uma coisa para você. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão de novo, por favor. Pode baixar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das consequências da redenção, entenda uma coisa: os filhos não são seus, eles são de Deus. Sabia disso? É por isso que qual que é a sua responsabilidade? Educar bem, dar bons princípios, porque um dia Deus vai cobrar a educação que você teve. Depois que ficou marmanjo, se não fizer o que você ensinou, é problema dele, você não tem responsabilidade. Por isso, pai e mãe, para de queimar a cabeça por aquilo que não é culpa sua. Tem pai e mãe que a vida inteira fez de tudo e fica, ai, o que eu fiz para errar? Porque não adianta, você já fez o que tinha que ser feito, certo? E filho, sei que todo mundo aqui é filho, sim ou não? Ninguém nasceu de chocadeira, não é verdade? Todo mundo aqui é filho. Antes de aprofundar nisso, entenda, filho não tem que ter um
mínimo de amargura com pai e mãe. Sabe por quê? Filho não tem nem condição de perdoar pai e mãe, porque te deu a vida. Jamais você vai pagar aquilo que um pai e uma mãe fez para você. Seu pai pode ser adúltero, sem vergonha, ladrão, pode ser o que for, mas é seu pai. Você tem que honrar, sim ou não? É princípio, tem que cumprir, porque esse é o sentido. E por mais que os filhos não são nossos, são de Deus, aí que está a responsabilidade. Deixa eu dizer outra coisa: o seu corpo não é seu. E eu não estou só falando de afetividade e sexualidade, que você sabe o jeito que tem que ser vivido, o jeito certo. Também a maneira como nós vamos administrar nossa saúde. Sabe que eu demorei para entender isso, gente? Não sei se você percebeu, quem está comigo há mais tempo aqui, deu para perceber que eu engordei um pouco, deu? Não sei se você percebeu, acho que, sabe, dá para ver, não é verdade? E sempre, 6 de outubro agora, fiz aniversário, né? E todo ano um servo do Satanás bota uma foto minha magro para me azucrinar o dia inteirinho. Fora as que eles mandam para mim: olha lá, padre, é outro padre que tá aí. É assim que é, né? Porque eu era bonitão, gente. Ixi. O pessoal falava: vai que desperdício. Ninguém vai falar isso, gente. Passou. Hoje a mulher da falha, ainda bem que casou. Era para esse gordo estar na casa de alguém uma hora dessa aí. Mas brincadeira à parte, desculpa a brincadeira, mas deixa eu trazer uma verdade, que talvez alguém fique bravo, mas a obesidade ou tá gordo é um contra-testemunho. Se o corpo foi feito para se alimentar desse jeito, para descansar desse jeito, eu também tenho que entender que eu tenho que administrar isso. Tudo que nós não administramos de fato, seja os bens, seja a educação dos filhos, seja o meu corpo, vai dar brecha para o mal na sua vida. Não estou dizendo que o mal entra somente por isso, mas entra também por isso. Tudo que nós vamos pervertendo o sentido da realidade, vai tirando a gente. Por exemplo, eu falei dos pais, mas eu como padre, entenda, padre tem que se converter como qualquer outro cristão católico. Porque os mesmos pensamentos ruins que você tem, eu tenho também, gente. Os mesmos instintos eu tenho, eu sou ser humano igual você. Agora, a minha responsabilidade qual que é? Se eu escolhi ser padre, se eu fui escolhido para ser padre, se Deus me chamou, eu cuido do povo que não é meu, é dele. É por isso que você gosta ou não, fique feliz ou não, eu vou falar o que tem que ser falado. Porque a palavra não é minha, é dele. E você tem que ouvir o que é certo, para que de fato você oriente a sua vida. É por isso que antes de entrar nesse método da questão financeira, entenda uma coisa: para de barganhar com Deus. Para de brincar de ser católico, porque você está brincando consigo mesmo. Você está protelando, mas é você que está ficando para trás. Quando você sai daquilo que é sentido da realidade, você vai abrindo brecha para uma vida que não é realizada. É por isso que quando falamos, por exemplo, do dízimo, o dízimo ele não é um pagamento, gente. É por isso que eu faço questão, não que eu obrigo ninguém, entenda bem, eu estou falando só para explicar você do dinheiro, para explicar essa parte da nossa entrega para Deus. A gente faz aqui por quê? Para lembrar que é dele, eu consagro isso. A 10ª parte é dele. A igreja não te cobra. Se algum dia você vê, como esses pastores falam por aí, mesmo em alguns lugares, que a igreja te obriga, não. O que a igreja vai pedir para você que é católico? Todo mundo que é católico, sim ou não? Você é católico, certo? Amém, louvado seja Deus por isso. Qual que é o 5º mandamento da igreja, lembra lá? Não lembra, né? Ajudar a igreja em suas necessidades materiais. Por que a igreja só fala isso para você? Se você procurar no direito canônico, no catecismo, só vai estar escrito isso. Porque cada católico e cristão está numa condição. A igreja não vai imputar para você algo que você não consegue fazer. Aqui nós não temos problema de uma pobreza miserável, certo? Todo mundo aqui come, não come? Todo mundo aqui tem uma casa. Você tem. A condição nossa não é essa. Mas tem gente que não tem nada. É por isso que o ideal bíblico é a 10ª parte que é dele, que é o reconhecimento daquilo que ele realizou em nossas vidas. Esse é o que o Senhor espera de nós. Guarda esse ponto aqui. Os outros 90%, que é aquilo que eu quero falar para você aqui agora, que é outra responsabilidade que nós temos que ter. Gente, de nada adianta eu consagrar a Deus, eu ofertar, eu dar esmola, e entenda, esmola não é o trocado que você dá para uma pessoa pobre. Esmola, biblicamente falando, é dar suporte, é responsabilidade nossa. É por isso que quando se fala de dízimo, o discurso tendencioso vai só falar do recurso que você emprega na igreja, mas tem a responsabilidade para com os pobres, que é minha e sua, gente.
É por isso que não precisa de ideologia política, filosofia alguma para explicar o Evangelho. São João Crisóstomo, no século IV, sabe o que ele fala? Ele vai dizer que enquanto houver gente miserável, pobre, passando fome, a Eucaristia ainda não aconteceu. E nós vamos responder por isso se formos omissos e indolentes, como tudo na vida. É por isso que a palavra hoje, ela nos visita, nos questiona, nos incomoda, para perguntar como é que nós temos vivido nessa dimensão, tanto aquilo que eu tenho consagrado a Deus, quanto aquilo que eu tenho que administrar. E aí que está o ponto que já vou caminhando para encerrar, para você que tem mais me preocupado. Gente, uma coisa é você passar por um problema financeiro. Todo mundo que já passou, sim ou não? Às vezes você perdeu o seu emprego, às vezes você bateu o carro, enfim, aconteceu alguma coisa, não é verdade? Então você vai passar por alguma limitação. Outra coisa é a sua casa não ter recurso por causa da sua ganância, por causa da sua avareza, porque você foi inconsequente com os recursos. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou assustado, gente, com o que as apostas digitais têm feito com o nosso povo. Eu tenho um problema em casa de família, familiar próximo meu, que o povo aqui sabe, reza comigo, viciado em cocaína e em aposta digital. Eu sei de família que está perdendo tudo, e marido com vergonha de dizer o que está acontecendo, porque vai corroendo, gente. E desculpa dizer, desculpa se eu vou ser insensível com alguém aqui, é muita burrice, gente. Para pensar um instante. Você acha mesmo que alguém ia criar uma plataforma de aposta para dar dinheiro para você, gente? Você está viciado em dopamina ruim. Todos nós temos hoje esse problema. Tanto que esses dias eu comprei um óculos laranja. Eu só não uso por motivos óbvios, né? Você imagina, gordecia vai aparecer, né? É estranho. Mas por causa da luz UV, a luz que a gente fica o tempo todo com tela, não é? A gente está viciado em dopamina, em internet o tempo todo, em pornografia, quantos problemas não tem na casa, em tantas coisas, é dopamina suja, vícios, drogas, tudo mais. É dopamina errada. Agora, olhando para essa questão, eu tenho responsabilidade, gente. Quando a gente fala de dízimo, não é só sobre a consagração que você faz, mas sobre o interesse de Deus, que quer te ajudar também materialmente, porque a vontade de Deus é que todo mundo viva uma vida digna. Não estou dizendo que você vai ser milionário. Se você for, louvado a Deus, que Deus te abençoe. Não tem problema nenhum isso. Se você for ficar rico menos, a sua pretensão, a questão não é essa. A questão é qual espaço que Deus ocupa de fato nos seus recursos. O que nós temos de fato entregue a Ele. Porque, entenda uma coisa, não vai haver verdadeira prosperidade sem fidelidade. Você pode ficar bravo com o padre, você pode ficar nervoso, uma hora você vai ler, você vai procurar. Tem uma vez que eu atendi uma pessoa, falei por causa da pastoral do dízimo, eu tenho que falar isso às vezes. Eu sou responsável da diocese. E a pessoa ficou brava e foi estudar e falou, não, padre, de fato é isso mesmo aí, então agora eu estou fazendo, tem que ser feito, porque é a palavra, gente. O projeto de santidade vai implicar desapego aos bens, vai implicar desapego do padre também aos bens, gente. Por exemplo, no meu caso, eu sou celibatário. O que é o celibato? Não é não ter mulher, não é simplesmente não ter relação sexual, fala bem escrachado. O celibato é um coração indiviso, que não se divide nem com mulher, nem com dinheiro, nem com nada, nem com coisa alguma. É por isso que para mim, a minha consciência de quando eu recebo a congra, o padre recebe salário, a minha parte, a 10ª parte eu consagro para Deus, porque é dele, não é meu. Essa é a parte que tem dele. E por que eu estou te dizendo isso? Se você não viver essa consagração materialmente, no seu corpo, nos seus filhos, a vida não vai para frente, gente. E não é praga de padre. Você pode olhar para a sua vida, para a sua história. Tudo que nós vivemos de errado é desajuste nosso. A minha obesidade, o seu problema, o seu vício, cada um tem uma parte onde aperta o sapato. Eu não tenho. E essa questão, ela não pode ser negociada. Por isso hoje, fora a questão do dízimo, gente, não é isso. Olha para Ele, é importante você consagrar para que você viva as promessas de Deus. Mas acima de tudo, a santidade que a gente é chamado a viver, gente. Não tem como a gente não viver o que tem que ser vivido hoje, sabe? Sabe esse problema que você vive no matrimônio? Você acha que o problema é seu esposo ou esposa? Não é não, gente. O problema tem que ser resolvido dentro do matrimônio. Já que você casou, quem aqui casou? Levanta a mão. É até o final, gente. Então já solta na banguela, fala, vamos embora, é essa mesmo que Deus me deu, e
escolhe um negócio para você. É tudo igual, viu? O problema de padre também é tudo igual, de casal é igual, é tudo do mesmo jeito, mas você pode melhorar se você começar a viver aquilo que Deus espera de você. Gente, padre tem as mesmas manias, gente. Mesmo, eu vejo os padres. Eu tive a oportunidade de morar com o Dom Paulo, que era bispo, já estava com mais idade que eu. As mesmas carências, as mesmas coisas. Eu estou falando de carência de presença, assim, é as mesmas coisas, não muda, é perfil, não é? Quem convive comigo sabe, não pensa da gente que eu sou santo não, eu estou a caminho de santidade, eu tenho que melhorar muita coisa ainda. Mas o que me tem ajudado é essa consciência de que a revelação de Deus nos apresentou um fato. Enquanto eu não voltar para esse fato, a vida não vai para frente. Não adianta, você pode espernear, você pode ficar bravo, mas volta. Por que é importante dizer isso? Essa vida dupla que você acha que ninguém sabe, Deus está vendo. E a sua vida não vai ser próspera enquanto você não mudar isso. Enquanto nós não fizermos o que tem que ser feito, a vida vai degringolando. Por isso, gente, deixa eu dizer uma última palavra para as famílias aqui. Levanta a mão os pais agora, olha que benção. Terço dos homens, segunda-feira, espero vocês, viu? Tá? Vai ter retiro, depois o padre vai falar. Você sabe, olha a importância de um pai numa casa. A mãe e o padre já explicou a importância que é, e você sabe disso. Sabe qual que é o índice de conversão? E sem índice, tá? Você pode pesquisar, procurar. Quando o pai se converte em uma família, qual que é o índice de conversão da família? 83%. Tá vendo, homem, a força que você tem? E você fica reclamando de vir na igreja rezar, e você não faz o que tem que ser feito. Você imagina o impacto que você, homem, vai ter em casa, se você tomar o terço e falar assim: a partir de hoje nessa casa tem hora para rezar, a partir de hoje domingo é sagrado, a gente não perde mais missa não, a partir de hoje essa casa é uma casa de gente que reza e faz aquilo que tem que ser feito. Olha o impacto que você tem, olha a importância que você tem. Não deixa que o mundo, as coisas tirem o valor da família, do pai e de uma mãe. Isso é insubstituível. Começa a ajustar a sua vida, começa a ajustar a sua história, sabe? É tudo uma questão de ajuste, gente. E quando eu falo de dízimo, e assim o padre já encerra, eu, por muito tempo, sempre dizimei, mas eu nunca dizimei de maneira intencional, e não sabia, muitas vezes, fazer, falo sem peso na consciência algum, porque a minha tendência, quem me conhece, eu sou agitado, gente. Às vezes é madrugada, eu estou pensando, fazendo coisa, a minha tendência é essa. Não é muito saudável, mas eu faço umas coisas assim de vez em quando. E chegou uma época na igreja, uma das festas de padroeira, fazendo festa, lembra? E fazia, mas fazia para reformar. Chegou um dia que ia ter o bolo de Nossa Senhora, isso mexeu muito comigo até hoje. Eu observo o que aconteceu. E eu calculei assim: nossa, porque no dia vende tantos bolos e eu vou vender todo dia e vai dar certo, porque é trezena e vamos embora, tem coisa para pagar, tem... sabe aquela cabeça? Foi um ano, gente, que de maneira misteriosa, ninguém sabe, estragou mais de 2.000 pedaços de bolo. Talvez você nem sabe disso aí. E nós não sabemos o que aconteceu. Os ingredientes são os mesmos, a panela é as mesmas, o jeito de fazer é o mesmo, a temperatura é a mesma de sempre. O que eu entendi? Eu não posso perverter o sentido de uma festa religiosa em função de dinheiro e recursos, por mais que seja para a igreja. Nossa Senhora, ela merece o bolo, ela merece tudo, a paróquia merece tudo, mas o jeito certo é celebrar do jeito certo. Há um jeito de usar os recursos, há um jeito de celebrar as coisas. E desde que eu entendi isso, e tanto que teve um ano, eu falei assim: já que a senhora fez isso, eu não vou divulgar quase, foi o melhor bolo, tem sido assim, o pessoal ajuda, porque esse é o sentido. Entenda, a matéria, não só o dinheiro, o seu corpo, ele é para glorificar Deus. Só isso, gente. O resto é tudo acréscimo, é para glorificar Ele. Portanto, quando você for consagrar o seu dízimo hoje, lembre de Malaquias 3, 8 a 10. Consagre aquilo que é dele, que ele vai dizer que quando não fazemos isso, nós estamos enganando a Deus, que é dele isso mesmo. No entanto, há uma promessa bíblica, que ele vai derramar bênção abundante sobre a sua vida, e ele vai segurar o devorador que muitas vezes acaba com a nossa vida, com a nossa história. Entenda, não é só a questão material, gente. Tem a questão do dinheiro, sim, é importante, sim, mas tem que ser acompanhada de um coração que entendeu que Jesus é o Senhor, não de uma parte, não de uma partezinha, mas de todo. Mesmo você que está aqui, não é da paróquia, o seu dízimo é na sua paróquia que você consagra, não é aqui. A caridade que nós temos que ser feita lá tem que ser realizada. Portanto, eu te faço um convite hoje, para essa semana, um tempo, e dá uma reorientada na sua vida. Vê se não está faltando uma confissão bem feita aí, se não está precisando dar um basta, seja no vício de aposta, seja em alguma coisa que vai tempo que você não confessa. Procura o padre você não precisa explicar não precisa contar detalhe não, gente. O padre reconheça o pecado, se arrependa, fala: padre, fiz isso e isso, absolvição, vida que segue reto, mas faz o que tem que ser feito, porque
A pior coisa, gente, é você deixar para depois algo que você vai se privando de uma felicidade que é verdadeira, que é plena. Não tem atalho, gente. Volta para Ele, não só no aspecto material, em todos os outros também. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. Peça para Ele a graça de viver na sua vida essa presença, essa entrega a Deus, em todos os aspectos. Tudo que o Padre disse não é para te expor, não, para te envergonhar, não é isso. Entenda uma coisa: se tem alguém que te olha com amor hoje, é Jesus. Ele não está te condenando, não está jogando na sua cara o que você fez. Quem faz isso é o demônio. Jesus te olha hoje, tem uma proposta muito melhor de vida para você. Traga nas mãos dele. Sabe essas crises, eu tenho que sair daqui? Não, é aqui mesmo que você vai ficar, gente. É no seu trabalho, onde você está, onde você casou, é no seu matrimônio, é ali que Deus está esperando você. E é ali que vai acontecer a sua conversão. Mesmo que você não entenda os nãos, mesmo que você não entenda as privações, mesmo que você não entenda nem seus sentimentos e pensamentos, apenas faça o que tem que ser feito, reorienta a sua vida. Se você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, da sua história, Ele não só vai te abençoar, como vai restituir tudo aquilo que foi perdido, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? Fiquemos em pé.